Palmeirense discorda de Abel Ferreira e afirma: foi pênalti sim para o São Paulo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto, palmeirense fanático, reconheceu erros a favor do seu time neste domingo. Todavia, ele afirma que o problema sempre foi a arbitragem. Para ele, ontem o Palmeiras foi beneficiado, amanhã pode ser prejudicado. Até quando a CBF será conivente a esse tipo de situação? Vamos acompanhar essa análise perfeita e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. O Andreas, foi o Andreas que chegou de solada no cara, né? Era para ter sido expulso também. Eu também concordo, eu concordo com a arbitragem. O paparazzo rubro-negro mandou mensagem para mim. Concordar, né? Você fica falando, concordar, falar que a arbitragem do futebol brasileiro é um escárnio, liderando o campeonato, é fácil. Não, mas eu sempre falei isso. Ô paparazzo, irmão, sempre falei isso. Se você assistiu os meus vídeos, quando o Palmeiras estava em quarto, quinto colocado, quando o Palmeiras foi eliminado, eu sempre tive o meu posicionamento de achar que a arbitragem do futebol brasileiro é um escárnio. Então, não estou sendo incoerente. Mas o segundo gol que o São Paulo faz foi numa jogada que teve falta do jogador de São Paulo em cima do Vitor Roque. Isso é fato. Isso é fato. Coloquei até lá na rede social vizinha, bem assim, sabe? Replicado várias vezes pra galera ver mesmo. Porque, infelizmente, pessoal fecham-se os olhos. E, aproveitando, o Abel Ferreira falou sobre um deles, né? Falou que o lance lá o lance da falta, que a galera falou que teria sido pênalti, ele falou o seguinte: eu ainda não vi esse lance, mas vou passar minha opinião. Se em algum momento em que nosso jogador escorrega, a bola estivesse sendo disputada por um jogador do São Paulo, eu acharia pênalti. Mas eu não tenho as leis, é a minha opinião. Tem cruzamento, o Alan escorrega e depois toca no adversário. Mas eu bem me lembro, a bola está longe. Então foi sem querer, não de propósito. Mas se a bola estivesse sendo disputada, aí sim consideraria pênalti. Ele fala que não consideraria pênalti porque não teria ali uma disputa do lance. Eu não concordo com o que o Abel falou aqui, tá? Eu discordo. Sem querer também é pênalti. Mas não está disputando a bola. Então, se não está disputando a bola, você pode quebrar o centroavante. Não está disputando a bola aqui, chega lá e quebra o cara. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Você está no contexto, na dinâmica do jogo, e esse lance acontece, é pênalti. Mas em algum momento, o centroavante, o atacante, que seja, ele poderia se colocar em condição para participar da jogada. E ele é impedido de fazer isso. Dentro da área. Pênalti. Simples assim. Então não concordo com o que o Abel falou aqui. Foi sem querer. Sem querer também é pênalti. Já falei outras vezes isso aqui também em outras ocasiões. Sem querer também é pênalti. E o negócio foi tão assim que até o Neymar criticou. Ele escreveu assim, juizada ruim, hein? Colocou risada, erro atrás de erro. Então o Neymar criticou ali num post oficial, ironizando a arbitragem. Juizada ruim, hein? Colocou a carinha de risada e colocou erro atrás de erro. E, paralelamente a isso, nós tivemos o jogo entre Bahia e Flamengo, que foi um jogo repleto também de polêmica. Polêmicas, inclusive, de arbitragem. O Flamengo teve 2 jogadores expulsos, terminou com 2 a menos o jogo. Campinho ruim, hein? Campinho tava ruim. E o José Botto soltou o verbo. José Botto soltou o verbo aqui e, inclusive, colocou o Palmeiras na mira ali, Obviamente que ele não saiu escancaradamente falando do Palmeiras, mas vocês vão ver aqui que ele falou do Palmeiras. Vamos ver, Perdemos por culpa nossa e nossos erros, mas o que se passa em outros campos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, presidente da comissão de arbitragem, mas continua igual. O que acontece em outros campos deixa suspeitas. O árbitro que nos prejudicou, ele estava falando lá do jogo contra o Cruzeiro, ganhou o prêmio de apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez, que foi o Abate Abel, o árbitro que apitou o Palmeiras hoje em São Paulo. Alguém da CBF tem que vir falar sobre isso. Basta vocês verem o que se passa. Não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Não parece ser apenas falta de qualidade dos árbitros,
porque uns apitam de uma maneira quando vão em um time e apitam de outra para outro. Isso nos prejudica o esforço dos nossos jogadores. Sabemos que temos que melhorar muita coisa e não estamos fugindo das nossas responsabilidades, enfatizou ele de novo. Agora, temos que trabalhar e fazer o nosso, mas podemos ser sempre prejudicados e os nossos rivais beneficiados. Isso não. Eu não sei como resolver isso, mas alguém vai vir explicar o que está acontecendo. Não adianta dizer, erramos aqui. Erra sempre e não sabemos o que está acontecendo. E, logo após o Boto falar isso, a CBF lançou uma nota. Sem mostrar muita coisa. Mas vamos lá, ó. Vamos lá, nota da CBF. A comissão de arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo das partidas de Red Bull Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades. Então, em outras palavras, eles estão suspensos. Que aqui o final, aqui, ó. Para posterior retorno às atividades. Então, no momento, eu interpreto que eles estão suspensos, nesse caso aqui. Eu não acho legal esse conceito de vencer com todas essas polêmicas de arbitragem. Eu acho que isso até prejudica a competição. Muita gente falando aí, Brasileirão tá manchado, campeonato vendido. Não acho que seja isso também. Porque erros de arbitragem não acontecem só no jogo do Palmeiras, acontecem em todos os jogos. Só vocês observarem bem. É que os times que estão na ponta da tabela, eles ganham mais notoriedade e mais evidência. Só que parece que o futebol brasileiro ele criou uma cultura de reclamar da arbitragem. Que nem o São Paulo reclama da arbitragem. Só que não vê o jogo ridículo que fez no segundo tempo tentando segurar a partida, sendo que estava com uma partida na mão. A partida estava na mão do São Paulo. Então a gente tem que assumir a responsabilidade também. É na linha que o José Boto falou. Não me parece que algumas torcidas ou alguns torcedores, eles estão a fim de assumir a responsabilidade daquilo que suas equipes fazem em campo. Eu, sempre que o Palmeiras faz uma partida ruim, e mesmo assim outros canais palmeirenses ficam, que absurdo, que roubalheiro, o Palmeiras perdeu porque o juiz não deu aquele pênalti, ou não deu aquele lance, ou não sei o que, eu falo, não, para lá. Vamos assumir a responsabilidade pela partida lixo que o Palmeiras fez. Primeiro de tudo. Esse é o primeiro de tudo. E eu acho que tem que ser por aí. Pessoal, assim, teria mais coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Só que o vídeo vai ficar muito extenso, eu acho que ele já tá até ficando extenso. Vamos pra classificação do Brasileirão? Palmeiras, primeiro lugar, 55 pontos. Flamengo, segundo lugar, 55 pontos. Cara, essa competição, ela vai ser uma corrida até o final. Cruzeiro, teve outro resultado ruim. Empatou, Flamengo perdeu. Então, Cruzeiro, 52 pontos, Botafogo, 43, Bahia, 43, Mirassol, 43. Esse é o G6. Pela primeira vez em 2025, Flamengo não tem convocados e terá grupo completo na data FIFA ao Flamengo. Após sua derrota por 2-1 para o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de segunda-feira, 6 de outubro. O time terá merecidas folgas nesta segunda e terça-feira, dias 6 e 07 de outubro, respectivamente, para se recuperar da sequência de jogos intensa. A reapresentação será na quarta-feira, 8 de outubro, quando o elenco se reunirá completo no Centro de Treinamento Ninho do Urubu para o início da preparação para a reta final da temporada. Pela primeira vez em 2025, o Flamengo não terá jogadores convocados para compromissos com as seleções nacionais durante a data FIFA. Isso representa uma oportunidade rara para o técnico Felipe Luiz, que terá na sua disposição todos os jogadores do elenco, incluindo os atletas que, normalmente, seriam chamados para defender suas seleções em amistosos e eliminatórias. Este é um momento crucial na temporada para o Flamengo. A equipe se prepara para os desafios que ainda restam, com destaque para a intensa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro
onde após a derrota para o Bahia, o time rubro-negro perdeu a liderança para o Palmeiras. Além disso, o time carioca tem pela frente a semifinal da Copa Libertadores, onde enfrentará o Racing, da Argentina, em 2 jogos agendados para o final de outubro. Este é um confronto que promete ser decisivo para as ambições do Flamengo de conquistar mais uma vez a maior competição de clubes da América do Sul. O técnico Felipe Luiz terá um tempo precioso para ajustar a equipe, trabalhar estratégias e corrigir os detalhes que têm feito a diferença nesta reta final de temporada. A ausência de convocados permitirá que ele monte o time com mais clareza e coesão. Além de ter tempo para recuperar jogadores que podem ser fundamentais para as próximas batalhas, como o chileno Eric Pulgar, que está se recuperando de uma cirurgia no pé direito. A expectativa é que Pulgar volte a treinar com o elenco nas próximas semanas e esteja à disposição para o clássico contra o Botafogo, marcado para o dia 15 de outubro, logo após o fim da data FIFA. Desafios nas datas FIFA anteriores. Nas 3 primeiras pausas para a data FIFA em 2025, o Flamengo enfrentou uma série de dificuldades, com uma quantidade considerável de atletas sendo convocados para suas seleções. Entre eles estavam jogadores como Everton Ribeiro e Arrascaeta, que defenderam a seleção brasileira e uruguaia, respectivamente. Além disso, o Flamengo perdeu peças-chave para as seleções do Equador e da Colômbia, o que impactou diretamente no desempenho do time em jogos importantes do campeonato brasileiro e da Copa Libertadores. As pausas para a data FIFA em 2025 foram dedicadas às eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, o que gerou uma agenda lotada de jogos internacionais, prejudicando equipes como o Flamengo, que ficaram desfalcadas de jogadores cruciais para suas campanhas. A situação foi ainda mais desafiadora, considerando que o Flamengo estava em uma fase decisiva na temporada, tentando conquistar títulos importantes e se manter competitivo em diversas frentes. Agora, com todos os jogadores disponíveis, o Flamengo tem a chance de maximizar seu desempenho. Esse cenário, no entanto, também coloca pressão sobre o técnico Felipe Luiz, que terá que gerenciar a intensidade dos treinamentos e a recuperação dos atletas para manter o time competitivo na reta final da temporada. O Campeonato Brasileiro e o confronto direto com o Palmeiras A, derrota para o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi um golpe para o Flamengo, que perdeu a liderança da competição para o Palmeiras. A diferença de pontos agora coloca o time paulista no topo da tabela, o que aumenta ainda mais a pressão sobre o Flamengo, que terá que lutar para retomar a liderança. O confronto direto com o Palmeiras será um dos principais pontos de decisão do Campeonato Brasileiro. As duas equipes possuem elencos fortes e ambições claras de conquistar o título nacional, o que torna cada jogo a partir de agora fundamental. Além disso, a vantagem do Palmeiras em termos de pontos pode colocar ainda mais pressão sobre o Flamengo, que precisará de uma sequência de vitórias para garantir a disputa acirrada pela liderança. O Flamengo, sob a liderança de Felipe Luiz, vem enfrentando um desafio em equilibrar a intensidade do Campeonato Brasileiro com a preparação para a Libertadores, outra competição vital para o clube. A equipe sabe que, para continuar a briga pelo título, precisará estar afiada tanto no torneio nacional quanto na principal competição continental. Com todos os jogadores disponíveis durante a data FIFA, o técnico terá a oportunidade de fazer ajustes importantes na equipe e corrigir pontos falhos, especialmente na defesa, que tem sido uma das áreas mais críticas nas últimas partidas. O Palmeiras se pronuncia sobre os erros de arbitragem em meio à disputa pelo título. O Palmeiras, principal rival do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, se pronunciou publicamente em defesa do clube, após erros de arbitragem em um jogo recente. O time paulista lançou uma nota oficial, expressando preocupação com o caos que algumas equipes estão tentando criar nos bastidores, acusando a arbitragem de favorecer o Palmeiras em algumas partidas. O Palmeiras criticou a pressão de outros clubes, que estariam tentando manipular o cenário em busca de vantagens para suas equipes, e defendeu a postura do clube, que raramente se manifesta sobre erros de arbitragem.
A diretoria do Palmeiras afirmou que prefere trabalhar internamente e não recorrer a desculpas ou subterfúgios quando a equipe sofre derrotas, destacando que a filosofia do clube é buscar sempre o desenvolvimento do futebol brasileiro. Ainda assim, a CBF reconheceu erros em uma das partidas do Palmeiras, particularmente em relação a um lance polêmico envolvendo a não marcação de pênalti em cima do jogador Tapia, do time paulista. Como resultado, a entidade afastou o árbitro responsável pela partida e o árbitro de vídeo. A situação gerou um novo capítulo de discussões sobre o papel da arbitragem e o impacto dessas decisões nas competições. Flamengo se manifesta contra erros de arbitragem, por outro lado. O Flamengo também expressou sua insatisfação com os erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro, especialmente em relação à derrota para o Bahia, que também envolveu lances controversos. O clube, através de declarações do diretor José Botto, criticou a atuação da arbitragem e pediu mais transparência e justiça nos apitos das partidas, especialmente em um momento tão decisivo do campeonato. A insatisfação com a arbitragem é um tema recorrente no futebol brasileiro, mas em situações como a do Flamengo e do Palmeiras, a pressão aumenta, pois as decisões de arbitragem podem ter um impacto direto nos resultados das competições. Everton Ribeiro revela luta contra câncer em meio aos desafios do futebol. O Flamengo também passou por um momento de forte emoção. O meio-campista Everton Ribeiro, ídolo do clube e peça-chave na conquista de títulos importantes nos últimos anos, divulgou em suas redes sociais que foi diagnosticado com câncer na tireoide. O jogador, que sempre foi admirado pela torcida flamenguista por sua dedicação e habilidade, fez questão de compartilhar a notícia com seus fãs e agradeceu pelo apoio recebido. Everton Ribeiro passou por uma cirurgia bem-sucedida para a da remoção do câncer e está se recuperando bem. A torcida do Flamengo se mobilizou em solidariedade e o próprio jogador demonstrou muita fé e confiança em sua recuperação. Essa situação trouxe um toque humano ao cenário esportivo, reforçando a importância do apoio da família, dos amigos e dos fãs durante momentos difíceis. Everton Ribeiro, mesmo fora de campo, continua sendo uma referência de superação e determinação. Conclusão ao Flamengo. Com a reta final de 2025 se aproximando, tem pela frente desafios significativos. A data FIFA, que normalmente traria prejuízos com a ausência de jogadores convocados, agora se apresenta como uma oportunidade única para o time se preparar de forma completa para os confrontos decisivos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. A disputa com o Palmeiras, a necessidade de corrigir erros no desempenho da equipe e o retorno de jogadores importantes são fatores que darão ao técnico Felipe Luiz tempo e recursos para ajustar o time. Enquanto isso, o futebol brasileiro segue marcado por discussões sobre arbitragem e erros que impactam os resultados, mas também por histórias de superação, como a de Everton Ribeiro, que agora luta contra o câncer com o apoio de sua família e dos fãs, mostrando que o esporte vai muito além das quatro linhas.